Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui nessa outra parte aqui da apostila, né? Para aquelas pessoas que não fizeram, não conseguiram fazer ou não fizeram ainda, né? Da primeira apostila, tá ok, pessoal? Então, essa segunda parte aqui, a primeira foi Rondonópolis, a história de Rondonópolis. Agora, essa segunda aqui é sobre a Grécia Antiga, né? Que é um assunto bastante longo, tá? Mas eu vou falar aqui bem rápido sobre a Grécia Antiga, né? A sua história, tá? Como que ela foi formada. Já vou colocar aqui bem rápido, assim, só para vocês não lerem sozinhos e não entenderem, né? Então vamos ver aqui. Olha só, pessoal, então, quando você analisa aqui a história da Grécia, você chega à seguinte conclusão aqui, tá? Então nós temos aqui o mundo grego. Aqui a gente vai analisar a Grécia, que está aqui nessa localização aqui, bem uma península aqui, né? Essa parte aí verde são todos os lugares para onde os povos gregos expandiram, né? Ao longo do mar Mediterrâneo, né? A Grécia Antiga está na Europa, né? No Velho Mundo. Então vamos fazer uma síntese aqui bem rápido dessa história grega aqui. Bom, primeiro momento, pessoal, vem o questionamento, né? Por que estudar a Grécia Antiga? Bom, além de conhecimento que você adquire estudando essas civilizações, né? E na realidade nós herdamos dessas civilizações, além da Grécia, de Roma e outras civilizações que tiveram lá ao longo da história, né? Várias coisas da sua cultura. Por exemplo, aqui na Grécia Antiga, né? Os motivos que somos herdeiros da cultura desses gregos, né? Da cultura dos gregos, somos herdeiros dele, né? O idioma, por exemplo, não só o brasileiro como os europeus também usam, né? Está cheio de palavras derivadas do grego, como a economia, que todo mundo fala aí direto, né? Política, biologia, história, física, farmácia, são todas palavras que são derivadas do grego, tá? Lá da Grécia Antiga. Na escola nós estudamos teoremas de Pitágoras, né? Em matemática, né? A lei de Arquimedes, geometria de Euclides, né? Personagens que são encenadas em teatros, né? Obras de Platão são estudadas por mentes brilhantes do nosso tempo. A democracia que surgiu lá na Grécia também, né? Então nós temos, na realidade, quando a gente fala do mundo grego, nós estamos falando de quê? De nós mesmos, tá? Nós estamos tentando entender a nossa sociedade e nós mesmos, tá ok, pessoal? Então eu vou falar aqui vou tentar passar aqui bem rápido, né? Para não tomar muito tempo. Então a localização geográfica já mostramos lá no mapa, né? Que era um lugar bastante montanhoso, impróprio para a agricultura. Então a alternativa que teve lá foi a economia voltada ao comércio, né? Na região lá do Mediterrâneo lá, né? Bom, olhando aqui nós voltamos outra vez naquela península, né? Toda essa parte aqui é a Grécia Antiga. Aí nós temos a ilha de Creta, onde vai surgir a civilização que nós vamos falar, né? Toda essa parte aqui é considerado a Grécia Antiga, tá? Voltando aqui, pessoal. Então, a história da Grécia, ela é um longo período, né? Desde 2000 anos antes de Cristo, né? Até a 146 anos antes de Cristo. São um longo período da história, né? Então, nós temos a história da Grécia pré-homérico, aí tem período homérico, período arcaico, período clássico e o período helenístico. São grandes períodos que vocês vão ver aí na apostila, né? Vai estar explicando melhor o que aconteceu em cada período histórico da história da Grécia, tá? Bom, então a sociedade, os primeiros povos, né, que fixaram na região lá vai estar lá na ilha de Creta, né? O famoso Pelasgos, né? Ele tem origem desconhecida, habitava a região em 2000 anos antes de Cristo. Já existiam esses povos lá na ilha Creta, né? Mais tarde vieram outros povos que deram origem à civilização micênica, né? A cidade de Micenas, como os aqueus,
São os povos, né? Os jônios, eólios, são todos os povos que vieram de uma outra região para habitar lá aquela ilha de Creta. Então o Creto Micênico, o período homérico, né, pré-homérico, o que vai acontecer lá, pessoal? Os micênicos, o Aquiano, né, evoluíram muito graças aos seus contatos com a civilização cretense. Creta, a civilização minoica, né, a cidade com uma rica elite comercial, lá em Creta, né, as mulheres desfrutavam de privilégios, religião com tendência matriarcal. O século XIV a.C., Creta foi invadida pelos aqueus, né, que assimilaram grande parte da sua cultura, civilização micênica, vai originar essa civilização micênica, e controlaram o Mediterrâneo Oriental, tá? Lá na ilha de Creta, tá ok, pessoal? Lá vai ser a origem, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Creta. Então, aqui, Creta, aqui que vai surgir a civilização grega, tá? Nessa ilha aqui. Bom, continuando aqui. Então, nessa ilha nós temos a famosa lenda, né, da Guerra de Troia, né, ocorrido entre 1300 a 1200 anos a.C. Os gregos enfrentaram a cidade de Troia, em Álion, né, que controlava o Estreito de Bósforo. Esse estreito era o ponto de partida para alcançar as terras férteis e ricas do Mar Negro. Narrado pelo poeta Homero, né, na clássica obra Ilíada e a Odisseia, ele vai narrar a história dessa guerra aqui, tá? E os gregos deram para Troia, né, esse cavalo aqui. Na realidade, esse cavalo estava cheio de soldado dentro, né? São lendas que vai ocorrer em Troia, né? Continuando aqui, pessoal, vamos ver aqui. Após a destruição de Troia, chegaram os dórios, né? Entre 1200 e 1100, os dórios eram povos nômades, já conheciam o ferro, destruíram toda a cidade do centro-norte, a dispersão da população conhecida como a primeira diáspora. O que vai acontecer, pessoal? Esses povos nômades vão invadir o território, né? Aí os povos vão sair, né? Não vai ficar em guerra, eles vão conquistar outra região, né? Vai lá para a Ásia Menor, né? Fundaram Mileto, Éfeso, Halicarnasso, tá? Então toda essa diáspora é dispersão, tá? Dos povos gregos, em função da invasão desses povos, e vão andar por toda aquela região ali, né? Então nesse período também vai ser o fim do período homérico, tá? Agora vamos ver aqui, pessoal, pré-homérico, né? Então aqui nós temos o mapa indicando de onde que vieram aqueles povos, né, para invadir Grécia, né? Os jônios, os eólicos, dórios, aqueus, né? São todos povos vindo de outra região que vieram para esse território grego aqui, tá? Aqui nós temos também imagem dos dóricos, dos eólios que vieram para aquela região, né? Agora o período homérico, pessoal, vai ser... O que vai acontecer aí? De 1200, né, até o ano 800, eles vão formar pequenas comunidades de base familiar, os genos, a economia agrária e autossuficiente. O pater, que é o pai, né, vai ser o chefe da família, né, vai ter a função de administração, né? Com o aumento da população, vamos ter o declínio do sistema gentílico, né? Dos genos, né? Só comentando aqui bem por cima, tá, pessoal? Então aqui é uma imagem de uma cidade grega, né? O que acontece? Nós temos a Acrópole, lá no alto, né? E nós temos a Ágora, que é tipo uma praça pública com mercado, essa região. Então nessas regiões aqui, pessoal, que era discutido o destino dessas cidades-estados da Grécia Antiga, tá? Não é que nem hoje, que nós temos representantes para discutir o destino político nosso, né? Naquele tempo, quem discutia era a própria população, né? Não vamos dizer que era toda a população, né? Existia exceção. Só as pessoas de posse aí, né, que tinham direito. Então, o período homérico, pessoal, passaram a surgir as divisões. Nesse período homérico vai surgir as primeiras divisões, né, sociais. Surge a propriedade privada, que é muito importante, né? Antes a propriedade era coletiva, era de todo mundo. Aí vai haver também a segunda
diáspora grega, né? Devido ao aumento populacional das comunidades gentílicas, né? Vai haver a colonização do século VIII ao século VI, né? E as cidades gregas por várias outras regiões, né, vão expandir, as pessoas vão mudar e vai criar cidades nessas colônias aí, né? Aí nós temos uma distinção das colônias, um que era destinado a estabelecimento comercial e outro era considerado lar distante, né? Tem um nome aí em grego, tá? Aqui nós temos aqui as colônias gregas, são toda essa parte amarela, né? Então eles daqui foram através da diáspora, que é a dispersão deles, né? Fugindo da competição da propriedade privada ou fugindo de outros povos, eles organizavam aqui em várias outras regiões formando colônias. Tá vendo? Toda essa parte amarela aqui era colônia grega no passado, tá? Então aqui já estamos no período arcaico, tá? É do 800 aos 600 anos antes de Cristo, tá, pessoal? Então vai haver a crise no sistema gentílico, vai surgir essa cidade aqui, a Esparta, né? Localizada na península do Peloponeso, cidade-estado de origem, com origem da chegada dos dórios, né? Quando os dórios chegaram naquela região, eles vão fundar a Esparta, né? A cidade lá. A região antes era habitada pelos aqueus. A educação. Como que era a educação na Esparta? A educação valorizava ao máximo a formação física, né? Buscava, assim, o soldado, na realidade, porque era uma cidade destinada, né, à guerra. Eles preparavam para ser guerreiros. Então aqui está a divisão, né? No topo da pirâmide aqui estava o espartano, os Sparciatas, né? Descendente dos dórios, formando a aristocracia guerreira dos cidadãos soldados, tá? Aqui depois dos Sparcianos, né? Os Sparciatas, nós temos o Periecos, que era homem livre, descendente dos povos nativos, que não resistia à invasão dória. Sem direito político, se dedicava ao comércio e ao artesanato. E por último aqui já tinham os ilotas, né? Que era a esmagadora maioria dos escravos, descendentes de povos nativos, resistia à invasão dória. Tá? Então assim que era a pirâmide social da sociedade espartana. Voltando aqui, pessoal, como que era organizada a política na sociedade espartana? Lá existia a diarquia, que na realidade era 2 reis, né? Que existia funções religiosas, militares, judiciárias, né? Aí tinha a Gerúsia, que era uma assembleia de anciões, de pessoas de idade, que elaborava as leis, e a Ápila, que era a assembleia por cidadão, né? Era escolhido entre os cidadãos gregos, né? Eleger os membros da Gerúsia e ratificar suas decisões. A Gerúsia tomava uma decisão e eles ratificavam aqui. Assim funcionava a política, tá? Na cidade espartana. Aí nós temos outra cidade muito importante, pessoal, que vai ser Atenas, tá? Então, descendente dos jônios, os atenienses, né? Escapou das invasões dóricas por sua posição geográfica, contava com um porto natural, o Pireu, né? Que permitiu o desenvolvimento comercial. A economia era produção escravista. Primeiramente a base econômica era a agricultura. Posteriormente o comércio desempenhou um papel relevante na sociedade ateniense, tá, pessoal? Na cidade lá. Então aqui nós temos como que era dividida a sociedade ateniense, né? Nós tínhamos aqui no topo da pirâmide aqui os eupátridas, os bem-nascidos, latifundiários, nobres, proprietários das terras mais férteis, né? Aí logo após nós tínhamos os georgóis, são pequenos agricultores, proprietários das terras menos férteis, a região montanhosas. E aqui embaixo nós temos aqui o demiurgo, artesãos e comerciantes. E embaixo aqui, né, os tetas, que eram os marginalizados, miseráveis, os metecos, que eram estrangeiros e que mexiam com artesanato, né, e comércio. E escravos também estavam
nessa parte da pirâmide aqui, tá ok, pessoal? Então aqui vai haver várias reformas jurídicas nessa cidade lá, né, na Grécia. Né? Nós temos aqui o primeiro legislador chamado Drácon. Ele tornou público registro escrito de leis, né? Quer dizer, as leis antes era oral, né? Só por palavras, agora passa a ser escrito. Aí nós temos o Solon, que vai criar várias leis, que vai eliminar aqui a escravidão por dívidas, né? Criar o bulé, né? Então são os legisladores desse período lá na Grécia, tá? Em Atenas. Aí nós temos as reformas jurídicas que vai acontecer lá também, né? Aqui nós temos o Pisístrato, que era um cara, né, que vai promover um golpe impondo uma tirania. Aí nós temos o Clístenes, que chegou ao poder e implantou a democracia, né? Então esses aí são os legisladores, né? As reformas jurídicas que vai acontecer lá na Grécia Antiga. Só falando por cima, tá, pessoal? Bem rápido aqui. Aqui nós temos a democracia ateniense, que nem falei para vocês que o povo era direta, né? A maioria da população não participava, né? Por exemplo, os escravos, as mulheres, os estrangeiros, né? Aí Cristo, né, aquele legislador lá, vai organizar, né, como que ia funcionar essa democracia lá nesse período lá, tá? Voltando aqui, pessoal, nós temos aqui o ostracismo. O que é? Hoje a gente fala de ostracismo, mas a gente não sabe o que é, né? Ostracismo, na realidade, era toda aquela pessoa que não concordasse com a democracia da Grécia, né? De Atenas. Ele era tipo mandado para outro país, né? Sofria o ostracismo, né? Aí depois de uns 10 anos aí, no caso, ele voltava com todos os seus direitos políticos, tá? Era tipo um exílio que mandava as pessoas, aquele dissidente, né, que não concordava com a democracia em Atenas. Aí nós temos o período clássico, né? Que os gregos vão enfrentar e vencer guerras aí, né, contra os persas. No período clássico da história grega. Aí nós temos as principais guerras aqui. Nós temos a Guerra Médicas, que foi os gregos contra o Império Persa. Medos, na realidade, pessoal, porque fala médicas, né? Habitantes da Média, como era conhecida a antiga Pérsia, tá? Aí nós temos a primeira batalha de Maratona, né, que vai ocorrer lá. Depois vocês leem na apostila direitinho como que isso aconteceu. Aí nós temos, após 11 anos, temos o segundo conflito das guerras médicas, né? Aí nós temos os representantes, né? Pessoas que foram envolvidas nessa guerra, né? Estamos falando bem rápido, tá, pessoal? Aí nós temos outra guerra muito importante, que foi a Guerra do Peloponeso, né? No primeiro momento vai ocorrer a Liga de Delos, que vai ser liderada por Atenas, né? Aí nós temos aqui a segunda Guerra do Peloponeso, que vai ser a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, tá, pessoal? Aí vai ocorrer todos esses movimentos aqui durante essas guerras, tá? Nós estamos no período clássico da história grega, tá? Só comentando rapidinho, né? Então aqui nós temos como que foi o roteiro, né? Como que ocorreu essas guerras, como que foi o avanço das tropas, né? Todo mostrando aqui no mapa, tá? E finalmente aqui, pessoal, falando bem rápido, essa sociedade grega, ela vai deixar um legado cultural para nós, né? Para toda a sociedade de maneira geral, né? Eles vão deixar grande legado. O que é legado? É tudo aquilo que uma sociedade deixa de importante para você, né? Por exemplo, aqui nós temos a língua e a poesia, né? A língua está cheia de palavras derivadas do grego. Com os gregos aprendemos a expressar nossos sentimentos por meio da poesia, né? Tem a religião, mesmo sendo politeístas, os gregos, né? Eles imaginavam seus deuses, né? A imagem e semelhança do homem, né? Ao homem.
Nós temos as leis, né? As leis do antigo grego baseavam-se em um consenso popular, ou seja, estava de acordo com a maioria, né? Havia votação lá, a maioria concordava, valia. Outra coisa, pessoal, a herança grega, né? Os gregos nos passaram o gosto pelo teatro, com especial ênfase às questões ligadas aos sentimento e sofrimento da humanidade, né? Então são os legados que os gregos vão deixar para a gente. Tem a ciência também, né? Os antigos gregos dedicavam grande parte do seu tempo em busca de compreensão dos fenômenos da natureza, pois acreditavam que o conhecimento tornaria as pessoas mais virtuosas, honestas, corajosas e bondosas, tá? Aí as Olimpíadas que acontecem no mundo todo, né, também tem origem lá, tá? A princípio lá era um festival religioso para honrar Zeus, né? Depois, com o passar de tempo, vai mudando as características das Olimpíadas lá na Grécia Antiga. Tá ok, pessoal? Esse é só um comentário bem rápido desse slide, né? Só para vocês entenderem um pouco de que a gente tá falando, tá? Então vamos voltar aqui para a apostila. Então aqui na apostila, pessoal, bem aqui no final tem as atividades, né, que vocês vão fazer aí. Vão falar daquelas guerras, né? Essa aqui você vai marcar a alternativa correta aqui no caso, tá? A diferença política e econômica entre os espartanos e atenienses culminaram no conflito denominado. Aí você vai ver se foi guerra médicas, do Peloponeso, púnicas. Aí vocês vão ver lá, tá? Aqui também, comparar na educação ateniense com a espartana conclui o quê? Aí você vai marcar uma dessas alternativas aqui. E aqui embaixo para você responder sobre a semelhança, né, com a democracia grega com a nossa democracia, né? Aqui a quarta também tem para você responder. Tá ok, pessoal? Então assim eu posso deixar essas questões lá no Google Forms. Aquelas pessoas que não fizeram, né? Ele pode fazer e me enviar por lá, eu corrijo, depois vocês colocam na apostila e entrega na escola. Tá ok, pessoal? Então, até mais. Depois a gente se fala lá no grupo.